Olha esse gráfico. Esse gráfico representa o modelo de comunicação 73855. Mas o que isso significa na prática? Quando falamos sobre sentimentos e atitudes transmitidos, apenas 7% do impacto vem das palavras que dizemos. E, surpreendentemente, 55% são determinados pela linguagem corporal. Ou seja, se você deseja se tornar um orador memorável, é fundamental investir em aperfeiçoar a linguagem corporal. Eu sou Flávia Guimarães, instrutora e facilitadora de Presentation Skills e de metodologias ativas há mais de 10 anos, e no vídeo de hoje vamos explorar a linguagem corporal e como ela pode transformar as nossas apresentações. Vamos compartilhar exemplos práticos, dicas valiosas e dados científicos que comprovam a sua importância. E o primeiro dado é esse que a gente viu no início do vídeo, o modelo 73855. Que é um modelo que foi desenvolvido por Albert Merhart, lá em 1967. Embora esse modelo se aplique principalmente a contextos emocionais, ele também pode ser aplicado em outros tipos de interação, como é o caso do nosso método Presentation Skills. Priorizamos a conexão genuína com o nosso público, e é por isso que esse modelo de Albert conversa tão bem com a nossa abordagem. Concordamos que uma apresentação é muito mais do que palavras. E você? Como você está usando sua linguagem corporal? Como você poderia utilizá-la para dar mais poder às suas apresentações? Fica aqui comigo até o final para aprender como evitar erros comuns e como dominar a linguagem corporal para apresentações poderosas. E vamos começar com uma breve conceituação sobre linguagem corporal, para que a gente possa dirigir o olhar em torno de um mesmo prisma. A linguagem corporal é um dos conjuntos da comunicação não verbal. Eles não são sinônimos. A comunicação não verbal é um conceito mais amplo, que abrange, além da linguagem corporal, elementos como o tom de voz, como as pausas no discurso, como a aparência, como a própria ocupação do espaço. Esse conjunto todo a gente aborda no elemento 2 do nosso método Presentation Skills. Qual é ele? A oratória. Então, nesse elemento 2, além de a gente explorar os recursos da comunicação verbal, a gente também explora a comunicação não verbal. Mas no nosso vídeo de hoje, vamos nos limitar a olhar o prisma da linguagem corporal e trazer alguns exemplos práticos e dicas de como a gente pode otimizar, potencializar a nossa linguagem corporal em prol das nossas apresentações. Quando a gente fala de linguagem corporal, a gente está se referindo especificamente ao uso do nosso corpo para se expressar, para se comunicar, como a utilização de gestos, dos braços, das mãos, a postura, a expressão facial e o contato visual. A gente selecionou 5 exemplos práticos de vícios de linguagem corporal e como remediá-los. Vamos ver cada um deles? A primeira postura que a gente selecionou foi uma postura fechada. O que é isso, Flávia, uma postura fechada? É quando a gente está assim na apresentação, ó. Vocês nunca viram um apresentador assim de braços cruzados ou com os ombros caídos, recostado lá na parede, parecendo que não está ali, não está presente. Esse tipo de postura, ela transmite uma ideia de desinteresse e de insegurança também. Como a gente fazer para remediá-la? O contrário, uma postura aberta. O que seria uma postura aberta? É você estar ereto. Ereto, não precisa você estar peito de pombo, estufado. Estufa lá e como não precisa. Uma postura ereta, o seu natural. Os ombros erguidos. Tá ali com o queixo na altura, um pouco elevado, para poder você estar olhando para o seu público, para você não ficar olhando para o chão. Então, a ideia é de que você se mantenha ali firme. Então, pense que você está firme no chão, você está ereto, você está alongado e você está fazendo uma interação com o seu público. Isso seria uma postura aberta. Isso transmite segurança e também autoridade. Isso é um exercício, é a gente trazer para a consciência a nossa postura e ajustar. Sabe aquela história que às vezes você está andando assim, uma pessoa se endireita, estica a coluna, não tem aquela coisa? É meio que isso, é você ter a consciência de que se você estiver daquela maneira, você vai se agitar. Esse cuidado a gente também precisa ter quando a gente está, por exemplo, sentados. Uma reunião que você está sentado e você vai apresentar sentado. A gente precisa se posicionar com o mesmo cuidado de autoridade, de segurança, sentar com uma posição ereta, com a coluna ereta. É natural que a gente sente que se deixe de se desleixar, não é? A gente não fica o tempo todo ali. Humanos, como dizia a saga Crepúsculo, os humanos não são acostumados a sentar com a postura ereta. Mas quando a gente tem consciência disso e a gente está numa ocasião que requer que a gente sente de uma maneira
apropriada, congruente com o ambiente, a gente passa a se dirigir, a ficar com aquela postura. Então, mantenham-se com postura aberta, seja em pé ou sentado. Assuma uma postura de confiança, uma postura de interesse em se relacionar com quem está te ouvindo. O segundo vício de linguagem corporal que a gente selecionou para hoje são os gestos. Os gestos ausentes ou em excesso. Sabe aquela história nem 8 nem 80? É tipo isso. Ausência total de gestos, tô ali parada, parecendo que eu tô em shavasana, com essa shavasana da yoga, que você fica ali parado na posição do morto, que é o chamado, e não faz nenhum gesto. Isso é um vício e que a gente precisa começar a exercitar e a praticar para que a gente possa inserir uma gesticulação, por mínima que seja, no nosso momento de fala, porque isso potencializa, isso reforça a nossa fala, isso reforça as nossas palavras. O segundo, o 80, seria esse excesso. O que é excesso? Uma vez eu ouvi que é melhor não ter gesto nenhum do que ter gestos excessivos. Eu não sou desse time, eu não concordo com isso e eu vou explicar por quê. Vejam se vocês não concordam comigo. Quando uma pessoa não tem gesticulação nenhuma, tá ali parada, estática e falando lá, estática, sem se movimentar, sem fazer nenhum gesto com as mãos. Qualquer pessoa que olhe vai dar o feedback e vai avaliar na mesma linha. Não tá tendo gesticulação. Concordam comigo? Agora, se uma pessoa está gesticulando e um fala que é excessivo, o outro fala que não é, isso passa a ser um julgamento, isso passa a ser subjetivo. Então, ao invés de falar em excesso, que é algo subjetivo e que aí, em termos de feedback, se você quer ser concreto, se você quer ser específico, é mais difícil, é você falar se está ordenado, é você analisar, existe um ordenamento, existe uma organização, uma coerência entre o que está sendo falado e o gesto que está sendo feito? Se tiver essa organização, essa articulação, eu estou falando que eu vou sair desse ponto, eu vou me dirigir a esse ponto e que para isso eu preciso de meios para poder cruzar essa ponte. Tem uma coerência. Tem uma consciência daquela gesticulação com o que está sendo falado. Então, isso não tem como você avaliar como excesso. É uma articulação, é o uso da espacialidade. É uma consciência geográfica do seu espaço e você está utilizando a gesticulação para poder corroborar, para poder confirmar a sua fala, o que você está trazendo de mensagem. Agora, se você tá no contexto ali falando sobre essas mesmas coisas na linguagem corporal, na linguagem verbal, e suas mãos estão ali se embananando, não tem uma ordem, não tem uma sequência, não tem uma coerência, elas estão ali muito mais demonstrando uma ansiedade, aí, independente da quantidade, a gente precisa voltar e fazer um exercício para poder ordenar aquela gesticulação. Vamos trazer um significado para aquela gesticulação. Vamos articular o que você está gesticulando com a sua fala. Então, ao invés de a gente analisar quantidade de gesticulação, vamos analisar a qualidade da gesticulação. Se está coerente com a mensagem que está sendo passada. Reflita aí. Como é que você fala quando você está com os amigos, com a família, em um lugar descontraído? Você fica lá inteiro sem movimentar a mão? Sou capaz de apostar que não. Que você gesticula, que você está falando e interagindo com as mãos. Então, é você pensar assim, pense assim, para quando você estiver se apresentando. Você não está falando para o público, você está falando com o público. E aí, quando você fala com o público, isso lhe estimula a ser o seu natural. Isso te desperta para ser você mesmo. E esse é o primeiro componente do remédio. Seja você. Ah, Flávia, mas eu ainda fico desconfortável em falar em público, eu ainda fico sem jeito, eu não sei o que fazer com as mãos, parece que tem tanta mão ali, eu não sei o que é que eu faço. Me diga aí, o que é que eu posso começar a exercitar? O que é que eu posso começar a treinar para poder superar esse desafio? Primeiro, assuma uma postura neutra. O que é postura neutra? Fica aqui, ó. Fica aqui, deixa as mãos posicionadas na altura aqui do umbigo, que aqui você já fica preparado para gesticular, para trazer algum ponto. Você vai associar a sua fala com a gesticulação. Então aqui, na hora que você já sabe que tem uma palavra ali que você vai falar, que você pode fazer uma associação, você já começa a fazer essa gesticulação e essa associação. Então assuma essa postura neutra. Então já vimos que a gente fica ereto, que a gente olha para o nosso público, fica com o queixo um pouco elevado, coloca as mãos aqui na nossa altura do umbigo, a gente vai mexer, fala assim, no plano médio, que seria aqui entre a cintura e os ombros, é onde você vai movimentar suas mãos. Isso não quer dizer que se você vai fazer algum exemplo de cabeça, você não pode colocar a mão na cabeça.
Ou, ó, eu quero que você levante o braço e você vai demonstrar. Eu não posso, quero que você levante o braço, mas eu só posso ficar aqui no meu plano médio. Não é isso. É numa comunicação em que não tem uma associação com partes além. Se tiver alguma comunicação com partes além que você quer dar o exemplo, você pode avançar o plano médio. Aquela história do cabeça, ombro, joelho e pé, você também pode descer se você quiser demonstrar. Problema nenhum. Depende do que você está falando, depende do contexto da mensagem. Terceiro vício da linguagem corporal. Movimentos repetitivos. Conhece a dancinha? Quem aqui nunca viu um professor, um palestrante fazendo a dancinha ou assim, ou no vai e vem, ou aqui na mãozinha, qualquer movimento repetitivo. Para com o movimento repetitivo. Isso distrai o público, distrai a atenção do público. E o que a gente quer é se conectar com o público. Então, nada de dancinhas, nada de movimentos repetitivos, de balançar a perna ali que não para, ou de ficar brincando aqui com o piloto. Às vezes a gente pega o piloto ou passador de slide e fica ali naquele movimento ali para poder fazer alguma coisa com a mão. Então, para com esses movimentos repetitivos. O remédio para esse vício é óbvio, mas como eu já aprendi na época que eu trabalhava em terapia intensiva, o óbvio tem que ser dito. Ao invés de você ficar com os movimentos repetitivos, substitua por explorar o ambiente. Você está numa sala de aula, ou numa conferência, ou numa plenária, e você tem um espaço para poder você se movimentar no ambiente, se movimente. Vá de um ponto para outro, tem corredores, ande por esses corredores, pare em determinado ponto, movimente-se, e é bom que você já faz uma conexão com toda a sua audiência. Substitua os movimentos repetitivos por uma movimentação consciente, uma movimentação que te dirige a fazer uma conexão com o seu público. Vamos agora ver o quarto vício de linguagem corporal. Expressões faciais ausentes ou incongruentes. Imagine se eu começasse aqui assim. Eu estou muito feliz com o assunto que a gente está explorando hoje nesse vídeo. Oi? Como assim? Cadê a expressão facial? Cadê a emoção de que você está feliz? Se você está feliz, mostre, eu estou muito feliz de estar hoje abordando esse assunto aqui no vídeo com vocês. Demonstre, associe, tenha congruência entre o que você está falando e a expressão facial que você está revelando. Como você já sabe, eu também sou facilitadora de metodologias ativas. E uma delas é simulação. E na simulação, uma das formas de simular que a gente trabalha é com manequim. E aí tem aqueles manequins altamente tecnológicos que falam, que convulsionam, que choram, que sangram, enfim. E aí às vezes os meninos ficam assim, coloque aí pra ele falar. Eu falei, posso botar pra falar como brincadeira aqui pra vocês verem. Mas pra fazer um cenário de simulação realística, não. Porque ele fala, eu te amo e eu te odeio com a mesma cara. Sem expressar nada. Então, se eu quero um cenário realístico, eu não posso colocar uma expressão que não tem expressão. Isso não vai gerar confiança, isso não vai gerar credibilidade. Então, é melhor não utilizar aquele recurso, já que não tem essa expressão. A expressão facial, o sorriso, o semblante, ele é importante para a sua mensagem. Isso não quer dizer que é para poder ser colocado o tempo todo e você ficar assim durante toda a apresentação. Não, depende do que você está falando, porque precisa ter congruência. A sua expressão facial tem que ser coerente, condizente com a mensagem que você está passando. Não faz sentido nenhum eu estar contando uma situação triste e eu estar ali, contando uma situação triste com a cara assim. Eu não vou estar sendo verdadeira, eu não vou estar transmitindo verdade para o meu público. E a gente precisa ser de verdade, a gente precisa se expressar com verdade. E o quinto vício de linguagem, a falta de contato visual. Ficar olhando para o chão, ficar olhando para um ponto fixo, tem gente que ensina isso, né? Não sei se vocês já viram em algum vídeo que ela vem assim, mire um ponto da sala, olhe para lá e lá fique ad eterno. Para, gente. Para. Também tem uma outra que é assim, que é uma técnica, dizem que é uma técnica. Você olha aqui entre esses dois pontos, aqui meio que na testa da pessoa que está ali te ouvindo, que aí ele pensa que você está olhando para ele, mas você não está. Que é isso, gente. Cadê a conexão autêntica? Isso não é uma técnica que vocês vão ver aqui no nosso método Presentation Skills. Se você está atrás de técnicas assim, não é aqui que você vai ouvir. Aqui a gente defende um olhar verdadeiro. A busca pelo olhar do outro de forma autêntica, de forma íntegra. Eu estou te vendo. E a gente buscar esse olhar de toda a nossa audiência, independente do tamanho da sala. Se eu estou em uma sala muito grande, se meu público é muito grande, eu vou dividir mentalmente ela em blocos, de modo que eu
mude a posição do meu olhar, que eu me movimente para cá, por mais que eu tenha que ficar parada aqui, mas horas eu vou olhar para ali, horas eu vou olhar para ali, horas eu vou olhar para ali, e eu vou fazendo essa movimentação de modo que o meu público, ele se sinta, ele se perceba visto por mim. Lembrem-se, isso chega a ser repetitivo. A gente busca uma conexão verdadeira com o nosso público. Se a gente quer ser um orador memorável, a gente deve buscar uma conexão verdadeira com o nosso público. E aí, como você se avalia em relação a esses 5 vícios de linguagem que a gente viu no nosso vídeo de hoje? Você tem algum desses vícios? Ou ainda não tem consciência que tem ou não? 2 dicas em relação a isso. A primeira, eu já falei aqui essa dica outras vezes, se grave. Se grave, porque quando você se grava e você se assiste, você começa a se perceber. E aí você começa a trazer a consciência e isso vai te ajudando a incorporar melhorias na forma como você fala corporalmente. E a segunda é peça feedback. Peça feedback para o colega, para quem te ouviu, depois de sua apresentação. E aí é importante que você peça a ele o feedback específico. Em relação a isso, em relação à minha movimentação, em relação à minha gesticulação, em relação ao meu contato visual, como foi? E aí, a partir disso, você vai provendo ali as melhorias de acordo com o que ele te der de feedback, com o que ele te der de devolutiva. Lembre-se, uma apresentação é muito mais do que palavras. A linguagem corporal é uma poderosa aliada para poder reforçar a sua mensagem. Elimine vícios, adote gestos naturais e busque e estabeleça uma conexão genuína e autêntica com o seu público. Gostou dessas dicas? Deixa seu like e se inscreve no canal. E se quiser aprender mais sobre como transformar suas apresentações, conheça o nosso método Presentation Skills. Até o próximo vídeo e se cuidem!